Bem-vindas à semana 6 do estudo do livro de Êxodo, parte 1, de Jen Wilkin. Eu sou a Débora Santos e comigo está a Sara Moura. Olá. A semana passada tivemos várias oposições colocadas em causa, quase que numa dinâmica de embates constantes de todo lado. Nesta semana, ao chegarmos ao final do capítulo 6, apesar de termos um Moisés ainda receoso e questionador sobre a chance de Faraó dar-lhe ouvidos, chegaremos também a ver finalmente um homem que assume sua missão. Depois de ter ouvido do próprio Deus no início do capítulo 7, verso 1, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Abordaremos 4 capítulos que detalham as 9 pragas que o Senhor enviou contra o Egito, podendo contemplar todo o poder e criatividade divinas. Na próxima semana, examinaremos a 10ª e última praga. Nesta semana, chamou-me a atenção a soberania de Deus, sobre tudo e todos, sobre o coração de Faraó, que ele mesmo endurece, segundo seus planos, sobre os elementos da natureza, no controle das pragas, que atingem somente a quem ele ordena, poupando o seu povo, e sobretudo na forma em que as pragas são determinadas, até de uma forma, pode-se dizer, irônica, evidenciando a soberania, o poder e controle de Deus sobre aqueles que os egípcios acreditavam ser deuses, com poder. Os ídolos que na época representados por animais e até o sol, todos eles se rendem ao comando do Deus único. Tudo isso ainda me chama a atenção, da mesma forma como em miúda, quando assistia repetidas vezes ao desenho Moisés, Príncipe do Egito. E você, Sara, o que mais chamou a atenção nessa semana? Olha, eu concordo contigo, Débora. Eu acho que é um texto, uma história que é muito familiar, né? Como estavas a dizer, nós ouvimos isto desde crianças. Eu também via o filme e vi várias vezes, sabia a música toda. E eu acho que talvez hoje a tentação de voltar a este texto é de, talvez até como Faraó, nós tentamos domar o que está a passar aqui. Nós mais à frente também vamos falar um pouco sobre o paralelismo deste texto com a própria descrição da criação. Mas a mim chamou-me a atenção este contraste entre todos os elementos da natureza, como estavas a dizer, obedecerem à voz de Deus, os céus, os mares, tudo o que há na terra, tudo obedece a Deus, e temos isso também na criação, mas depois temos o coração do homem a endurecer, a virar as costas para Deus. E isso também nos lembra a queda de Adão e Eva, porque no fundo aqui Deus está a falar sobre o pecado. Deus está a falar sobre o pecado de Faraó, sobre o pecado que está sobre o Egito, falamos também, podemos ver já o início do pecado dos israelitas, mas está a falar mesmo connosco ainda hoje sobre o nosso pecado. E eu vi muito isso, consegui identificar também o meu próprio pecado, identificar-me com o Faraó no meio desta luta, e também mais à frente vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Sim, agora antes de chegarmos às pragas, o nosso autor fornece-nos uma breve sessão introdutória. No capítulo 7, Deus avisa que endurecerá o coração de Faraó e multiplicará seus sinais e maravilhas na terra do Egito. Deus instrui Moisés e Arão que transformem a vara em cobra quando Faraó vos pedir um milagre. E assim eles fazem. Os magos de Faraó repetem esse feito, porém a cobra de Arão devora a cobra dos magos. A cobra aqui é o símbolo da autoridade de Faraó, e Deus está aqui representado pela serpente devoradora de Moisés. Este encontro representa aquilo que vamos ver nos próximos capítulos. Um combate a acontecer entre Deus e Faraó, e o Egito vai ser engolido pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ainda depois desse acontecimento, Faraó endurece o seu coração e não os ouve, como o Senhor disse que aconteceria. Os egípcios acreditavam que em sua morte seu coração era colocado numa balança e do outro lado uma pena. Se o coração pesasse mais, ia-se direto ao inferno. Então Deus usa dessas linguagens da própria cultura dos egípcios para fazê-los entender seu poder. Ele mesmo pôde endurecer o coração de Faraó. Partindo agora para a pergunta 4. Já alguma vez pediste a Deus que te desse um sinal físico? Por que devemos confiar mais nas promessas de Deus do que nos sinais físicos da sua presença? Sara, o que respondeste aqui? Olha, eu acho que não há nada de mal nos próprios sinais, né? Deus usa sinais, sem dúvida, para mostrar o seu poder. Eu acho que aqui o problema, e eu acho que é aí que a pergunta também quer tocar, é o nosso coração quando nós pedimos sinais. E aqui o problema de quando pedimos sinais é que corremos o risco de estar a confiar mais nos sinais físicos e fazemos a nossa fé
depender desses sinais em vez de confiar nas promessas de Deus. Porque quando fazemos isso, no fundo, fazemos como Faraó e confiamos como se fosse num Deus que faz magias, que faz esses truques. Ok, agora Deus deu o sinal e eu consigo ver. E, no fundo, achamos que, como os próprios egípcios achavam que o nosso Deus é maior ou mais confiável quanto maior forem os sinais que ele fizer. O risco também disso é não confiarmos na promessa de Deus por si só e agarrarmos a qualquer coisa que pareça mais palpável. Lá está, algo que eu possa ver, algo que eu possa sentir, e eu sentir também depois é fazer isto uma coisa sobre mim. Por exemplo, a questão dos sinais é muito vermos, isto não falou diretamente a mim, eu agora acredito que Deus está-me a mostrar isto. E no fundo tentamos aqui controlar todos os elementos para que, no fundo, Deus nos esteja a servir a nós. Mas a verdade é que Deus não é um Deus de magias, Deus é um Deus soberano, e vemos isto na história aqui que nos é relatada. Ele não existe para nos servir, nem para resolver os nossos problemas, mas ele existe para se glorificar a si mesmo. Então, estás a ver, quando nós pedimos sinais, o risco de nós ficarmos com uma visão tão pequenina de quem Deus é, que Deus está a fazer na nossa vida, é muito grande. E enquanto nós dependemos da nossa fé, é como se nós quiséssemos também manter algum controle. No fundo, é isso também que o Faraó está aqui a pedir. Ok, espera, há aqui coisas maravilhosas a acontecer, há aqui um Deus maravilhoso, espera, mas deixa-me ver aqui esses sinais que eu consigo controlar. Aí faz esta magia ali a acontecer através dos mágicos. E então o que acontece é que, da mesma forma, o mais provável é, se nós estivermos nesse caminho de estar a depender mais dos sinais, é não encontrarmos o Deus soberano, mas é irmos de encontro a esses deuses, esses falsos deuses, né, de magia. Podemos avançar aqui um bocadinho. Nós chegamos finalmente às cores, né? aos lápis de cor, que são tão típicos dos estudos da Jen Wilkin. Não sei se tiveram também imenso tempo nisto aqui a pintar, e era um bocadinho complexo, não é? Porque tínhamos que encontrar várias frases com padrões semelhantes, e foi muito interessante, achei muito interessante encontrar estes padrões no próprio texto, encontrar estes grupos, não é? de pragas de 3 em 3, e aqui em casa foi especialmente desafiante, porque o meu filho de 1 ano e meio achou que isto era um jogo, então ele roubava-me os lápis e também tive aqui um pouco de combate com os lábios, mas foi muito giro, eu gostei imenso de fazer esse exercício. E se calhar juntava aqui esta parte em que estamos a fazer, que a gente dá as instruções sobre onde pintar, com o quadro da página 50 da pergunta 17. Então vou fazer, Débora, aqui um seguimento do que é que está a acontecer, para conseguirmos perceber o contexto de cada praga. O que é que está a acontecer quando Deus, no fundo, usa cada uma destas pragas. A gente vai perguntar também na pergunta 20 qual é o significado, se há algum significado na natureza destas pragas, e de facto há. É como estavas a dizer há bocado, Deus usa a mesma linguagem do próprio povo, da própria idolatria do povo, para lhes mostrar que Ele é Deus. Então, vamos começar aqui pela primeira praga, não é? Que é a água passa para sangue, a água do Nilo. O rio Nilo era o símbolo da provisão do povo egípcio. Ele significava o rio da vida. Porquê? Porque o Egito estava localizado numa região árida, né, desértica, e por isso toda a vida do Egito girava à volta do rio. Havia alturas do ano em que havia cheias, e estas cheias fertilizavam toda a terra, e depois a água baixava e então havia muita colheita a fazer, e então este povo vivia da agricultura, que no fundo garantia a subsistência de toda aquela população. Então isto era a base para o poder deste povo, porque naquele meio eles conseguiam ter muita provisão. E então, quando Deus manda esta mensagem de transformar este rio, que é um rio que dá vida, e que toda a vida do Egito subsiste através disto, quando ele transforma isto em sangue, ele está a dizer, olha, este rio que vocês dizem que é da vida, na verdade é um rio de morte. E todo o contexto em que isto acontece é muito engraçado, porque Deus manda Moisés ir junto ao rio com Faraó, que era o rio que devia ter matado também Moisés. Não é? Então há aqui todos esses elementos aqui estão em jogo. Bom, passando para a praga 2, que é das rãs. As rãs eram um símbolo também de fertilidade e da criação, da deusa Heket. E então era um animal que, por ser adorado, eles não podiam matar. Então imagina isto, de repente as casas estão completamente cheias de rãs por todo lado,
eles até tinham dificuldade em não matar estas rãs por pisar nelas, estavam por todo lado no caminho deles, e passado uma semana elas acabaram todas mortas. Então é novamente Deus a dizer, ok, vocês acham que vocês controlam a fertilidade? Esse Deus que vocês adoram, esta rã simboliza vida e criação? Olha o que eu fiz com isto, está morto. Então Deus mostra como a própria idolatria também pode acontecer nas nossas vidas. Começa exatamente assim, como uma bênção, não é? Olhamos para uma coisa que pode ser boa, idolatramos, e quando damos por isso, ela está em todo lado, infiltrar-se em todas as áreas da nossa vida e trazendo destruição. Então acho que também é um bom paralelismo para as pequenas idolatrias da nossa vida. E aqui podemos pensar em tudo. Podemos pensar nos telemóveis, não é? Nos ecrãs, ou na comida, ou o que for que é aquilo que toca na nossa vida. Bom, continuando. Praga 3 são os piolhos. E aqui é engraçado porque os egípcios têm muito orgulho da sua higiene. Estamos a falar de pessoas que rapavam-se a cabeça de 3 em 3 dias. E então Deus está aqui a ferir a vaidade religiosa dos egípcios, a infestá-los de piolhos. Mas, por outro lado, ele manda retirar esses piolhos da terra. Então, que era também claramente adorada, ou seja, todos esses elementos vamos ver que são deuses. E então Deus vira o Deus da terra contra o próprio povo. E ele mostra que ele também é Senhor sobre a terra dos egípcios. Neste ponto, o que é que acontece na história? Os magos que estão a tentar replicar as maravilhas de Deus e vão conseguindo com alguns truques, no terceiro eles já não conseguem. E pedem a Faraó, olha, aqui há poder, aqui há um poder divino. De seguida, vamos ter as moscas, que é outro Deus também ligado à criação e à ressurreição, e a terra parece então estar estragada pelas moscas. Ou seja, esse Deus que era suposto trazer criação e traz, no fundo, destruição. E então aqui começamos a ver Faraó a negociar. Deus toca aqui num elemento muito sensível para Faraó, que é a terra, né? que simboliza também riqueza, e Faraó começa a ver a sua vida assim um bocado a estragar e começa a tentar negociar. Mas vemos que não há negócio possível com Deus. E vemos aqui, como estavas a referir há bocado, Moisés realmente tomar o seu papel, a sua missão e não arredar o pé. De seguida, vamos ter o gado, que também era um deus. O gado era sagrado para os egípcios, representavam amor e proteção, e Deus aniquila todo o gado dos egípcios. Mas faz aqui uma grande separação, não destrói dos israelitas. Lembramos aqui da separação que Deus faz do seu povo, da santidade de Deus. De seguida vamos ter as úlceras, que é um ataque ao Deus da medicina. Há este pormenor que é feito mesmo à frente de Faraó. O Faraó aqui já nem tem hipótese de pensar em truques ou de mais nada, porque Deus opera o milagre através de Moisés mesmo à frente de Faraó. E também há aqui mais um toque interessante, que é Deus diz para Moisés retirar a cinza da fornalha. E o que é que era a fornalha? A fornalha era onde eram feitos os tijolos. E, lembrando, quem é que fazia os tijolos? Eram os israelitas. Então, os tijolos eram um símbolo da escravatura dos israelitas. Então, até neste elemento, Deus está a pegar e a destruir. Então temos novamente aqui Faraó a querer negociar, desta vez a dizer que, ok, podem ir, mas vão os homens. E Moisés novamente, não, ou vamos todos ou não vai ninguém. E novamente o coração de Faraó endurece e vamos à praga 7. Deus faz chover Saraiva, que é um ataque a Deus Nut, que é a deusa do céu. Ok, temos um novo elemento. Deus foi à água, foi à terra, e agora está a soberania sobre o céu. Por fim, ainda no 8, temos os gafanhotos, que é o deus Seth, que era o deus da tempestade, e os gafanhotos vão atacar as árvores, a verdura, todo o resto da terra que sobrava. Então, neste ponto, estamos numa situação de total destruição do Egito, ou seja, mesmo da perda da riqueza deles. E mais uma vez, vamos ver aqui Faraó vai tentar negociar. E é interessante porque nós temos sempre o Faraó que parece que vai ceder, e só ok, realmente tenho pecado, ou realmente ok, agora por favor ora ao vosso Deus, tem misericórdia de mim, eu vou-vos deixar ir, mas no fundo vemos que o Faraó não cede, porque ele está sempre a querer manter alguma coisa no seu controle. E desta vez ele disse, ok, podem ir todos, mas o gado fica.
O que não faz sentido, não é? Porque se o povo quer prestar culto e sacrifício a Deus, eles têm que levar o seu gado. Por isso, Moisés, mais uma vez, não, nós vamos todos, não há condição. E temos novamente o coração a endurecer-se. Por fim, última praga, chegamos, conseguimos. A escuridão, que é uma afronta ao deus Amon-Ra. O deus Amon-Ra era o deus principal do Egito, era o deus Sol. Então, o significado deste Deus Sol é que sempre que o Sol, cada vez que o Sol nascia, significava que este Deus tinha vencido a escuridão, o caos, a destruição. O que acontece depois de uma semana em que eles não veem o Deus Sol a raiar, é nítido, é óbvio que este Deus foi vencido. Então, Deus usa mesmo a comunicação e a linguagem do próprio povo para mostrar que os seus deuses que são mesmo falsos deuses, que não têm poder. Então, só para continuar aqui o contexto, o Deus Sol era o sustentador de todas as coisas e quem era o seu representante na Terra era Faraó. Ou seja, no fundo, quem está nitidamente aqui a perder todo o seu poder é Faraó. O que Deus está a mostrar é que Faraó não tem poder sobre esta Terra. E quando falamos também de escuridão, também podemos falar do significado mais espiritual, da escuridão do pecado que este povo vive. E ok, chegamos então às 9 pragas e podemos andar um bocadinho mais adiante e vamos à página 49, à pergunta 14, que é um aplica. Então, ao procurar obedecer a Deus, procuramos um compromisso que cubra a maior parte do que Ele nos pede, em vez de obedecermos completamente. Achas que isso acontece? Podes dizer aqui um exemplo também teu? Sim, às vezes eu confesso que sim, isso acontece, porque quero fazer só a parte mais fácil, né? Que custa menos. Uhum. E um exemplo que eu até consegui claramente ter um versículo na minha mente em que isso é uma ordem e que deve ser como uma ordem de Deus, deve ser obedecida completamente. Marcos 16:15, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E confesso que às vezes é mais fácil cumprir, enfim, com quem me dá abertura para falar, com quem eu não tenho vergonha, com quem eu julgo que vai acertar a mensagem. E na verdade isso não é cumprir uma ordem por inteiro, né? Ele diz por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não há aí desculpas para que eu faça isso pela metade. Indo à pergunta 16, já alguma vez fizeste promessas a Deus quando estavas em crise e as deixaste de lado depois que a crise passou? Por que é que nós tendemos a fazer isso? O que esse tipo de comportamento revela sobre o que acreditamos ser verdade sobre Deus e sobre nós? Então, sim, porque tendemos a buscar as circunstâncias extremas, nas circunstâncias extremas, soluções extremas, né? E busca de respostas imediatas. Eu lembrei-me até de uma frase engraçada que eu já ouvi, que o ateu é ateu até o avião começar a cair. A partir daí ele vai começar a clamar, prometer tudo, porque o que o nosso coração tende a fazer, né? Mas Deus não quer ser buscado somente quando estamos desesperados. Ele quer nos ensinar a construir bases sólidas na palavra, para que esses momentos de aflição, enfim, não significa que ele não ouve e não quer ouvir o nosso clamor. Mas E ele é que não use generoso. também, né, essas situações. Sim, ele é generoso em nos ensinar a guardar a sua palavra no coração, e seus conselhos são sábios para agirmos com longanimidade em momentos de aflição. Isso tudo revela quando achamos que ele é um Deus que nos responde quando fazemos por merecer. E isso nos leva a propor essas trocas, né, essas barganhas. E revela ainda que ainda achamos poder merecer a sua graça, né, o que não é, na verdade, isso não é possível, enfim. Eu também estava a pensar aqui nesta, posso só complementar, que por vezes o que pode acontecer, e vemos isso aqui acontecer nitidamente com o coração de Faraó, é não haver um verdadeiro arrependimento, não é? Porque há uma diferença entre, às vezes, arrependermos de uma situação em que vemos tudo, no caso, por exemplo, do Faraó, ele via tudo a ser destruído à sua volta, ele estava desesperado. E numa situação assim, às vezes é fácil nós, por causa das consequências daquilo que estamos a fazer ou do nosso pecado, nós arrependermos e acharmos que isso é um verdadeiro arrependimento. Mas no fundo é apenas atrição, é apenas arrependemos da consequência daquilo que estamos a ver. E no fundo não acontece verdadeiro arrependimento, que é uma transformação interior, que tem a ver com o arrependimento de percebermos qual é o tamanho do nosso pecado perante Deus, perante a santidade de Deus. Ou seja, que é ter uma verdadeira contrição. Então, às vezes, o que pode acontecer é, num momento assim de angústia, ok, eu arrependo, mas quando está tudo bem, afinal, não foi assim tão grande arrependimento. E volta tudo ao mesmo. Então, também pode acontecer isso, não é? Como estavas exatamente a dizer.
Então, depois de analisarmos o significado, a ordem, o que está por detrás da própria forma como Deus traz as pragas, vamos olhar para aqui um pormenor, que são os próprios mágicos. E como eles são mencionados aqui em algumas pragas, percebemos que eles são capazes de falsificar algumas destas artes, apenas duas, mas rapidamente percebemos que os truques deles acabam, e temos o próprio livro a mostrar-nos que eles depois acabam não só por não conseguir fazer estas pragas, mas que o poder deles é muito limitado, eles próprios são afetados por isto. E então isto faz-nos pensar aqui também numa coisa mais na nossa vida, que é até que ponto é que nós já tivemos alguém a dizer-nos uma verdade antes de sentirmos prontos para ouvi-la, e como é que essa contínua desobediência pode afetar a ti e aos outros. Sim, Sara, isso com certeza afeta a mim. Eu acabo me cansando e me frustro tentando fazer as coisas da minha maneira, né? E afeta os outros que são levados a pecar comigo numa questão de ansiedade, que também os cansa, né? Vamos concluir a pensar na última pergunta e pensar também como é que nós nos conseguimos identificar com o próprio faraó. O faraó, ele não estava disposto a renunciar ao seu direito de manter os israelitas como escravos. Mesmo depois de muita oposição, ele apegou-se à própria verdade em vez de se submeter à vontade de Deus. Então a pergunta aqui é: há alguma área desobediente no teu coração que está endurecida pela verdade? Que medidas é que podemos tomar para submetê-la ao poder suavizante do Espírito Santo? Queres começar, Débora? Sim, novamente é algo que é forte que quando eu vejo essas questões de controle e ansiedade, e por maior consciência e esclarecimento que eu tenha sobre esse pecado, infelizmente, ainda me debato com ele e me vejo a cometê-lo, e acho que mesmo clamar por misericórdia que o Senhor tire isso da minha vida, me ensinando e ajudando a praticar aquilo que aprendi ser o caminho para não mais cair nesse pecado. E também sempre contar com a ajuda dos irmãos, para que não me deixem confortável nessa situação e conformada com isso. Uhum. Eu também identifico com essa questão do controle, e nós vemos isto aqui de uma forma tão clara, não é? Através desta figura de Faraó, porque ele nunca quer perder completamente o controle da situação. Ele tem tudo literalmente destruído à sua volta e ele está ali a tentar negociar, dizer: não, eu quero segurar isto eu quero ter sob o meu controle, e nunca reconhecer Deus é que é o Senhor de todas as coisas. E no fundo eu também identifico um pouco isto como um padrão do pecado, às vezes na minha vida. A minha tendência, quando Deus mostra uma área que precisa ser trabalhada na minha vida, ou mesmo, por exemplo, se Deus mandasse uma praga mostrar uma idolatria muito específica na minha vida, e aqui não sei se já aconteceu com alguma leitora, com alguma ouvinte, Deus mostrar mesmo nitidamente e começar a deitar abaixo ídolos, por exemplo, sobre alguma coisa que era um grande suporte, ou alguma coisa que acreditavam que trazia segurança ou que dava a ordem da vida. De repente, Deus tira isto e deixa-nos completamente sem chão. Mas seja numa situação assim mais extrema, em que Deus está mesmo a trabalhar e a transformar-nos nessas áreas, como em situações de Deus a mostrar o nosso pecado específico, até do nosso dia-a-dia. Eu acho que, se for mesmo sincera, eu acho que a nossa primeira tendência, ou pelo menos a minha, não é arrepender com uma verdadeira contrição. É, se calhar, primeiro resistir, como acontece aqui com o Faraó. E às vezes é minimizando o pecado. Por exemplo, vou tentar aqui pensar num exemplo prático. Imagina dizer: eu disse isto assim, mas eu não estava a ser muito dura, só estava a ser sincera. Ou, eu perdi a paciência, mas ele mereceu. E estamos, não é? Nós somos muito boas em justificar e dar aqui uma grande volta ao nosso pecado e parecer que nós é que estamos a fazer bem, apesar de, no fundo, nós sabemos que estamos mesmo a pecar e que há áreas na nossa vida que Deus quer trabalhar. Muitas vezes eu sinto-me fazer esta figura de Faraó, não é? Em que nitidamente Deus é soberano e eu estou aqui a tentar ainda lutar com as minhas próprias forças. E então, no fundo, eu acho que a resposta acaba mesmo por ser esta, de abrir mão do orgulho, de confiar em nós mesmos. E às vezes é isso, nós tentamos ser nós a lidar com o nosso próprio pecado, quando isso nem sequer faz sentido, não é? Temos mesmo que entregar nas mãos de Deus. Era o que estavas a dizer, é com muita ajuda de irmãos, é com muita ajuda de confissão de pecados, e é com muita ajuda da palavra e oração que podemos estar nesta luta a pedir ao Espírito Santo para nos transformar. Bom, então podemos acabar, pensar qual foi o atributo. O que é que pensaste, Débora?
Porque saber que Deus é soberano mostra-me que eu estou segura. Numa semana onde há tantas provas, né, da soberania de Deus, mesmo para reforçar esse sentimento de que eu nem deveria querer nada de controle para minha vida, porque é um Deus tão soberano que cuida de nós, que só isso já basta para eu me sentir segura. Exato. Eu coloquei saber que Deus é onipotente e ciumento, e aqui eu fui buscar mesmo a definição de ciumento. Eu acho que se encaixa muito bem aqui, que é que Deus não compartilha a sua glória com mais ninguém, toda a glória pertence a Ele. Mostra que eu sou em tudo dependente dEle. É relembrar-me constantemente que eu preciso, em todas as áreas da minha vida, de servir e de adorar e depender de Deus. Sara, podes concluir e finalizar para nós em oração? Claro. Deus Pai, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces cada um dos nossos pecados e Tu sabes o quão desesperadamente nós precisamos de Ti, precisamos da Tua santificação diária na nossa vida. Não nos deixes entregues aos nossos pecados, da mesma forma como vimos os egípcios cegos com os seus pecados e as suas idolatrias. Pedimos, Pai, que Tu sejas sempre Senhor da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas que fazemos, que possamos fazer para a Tua glória. E Te agradecemos pela obra de Cristo que nos libertou das prisões, do pecado que um dia nós vivíamos e que podemos hoje viver em liberdade, como Teu povo santo, o Teu povo escolhido, e que possamos abraçar essa verdade e vivê-la diariamente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.